E além de ser uma coisa nova, vale lembrar, Marco, que as manifestações de junho, elas foram um estopim, na verdade. Porque os grandes movimentos, eles já estavam citando essas pautas anteriormente, já estavam discutindo isso em assembleias, plenárias. O próprio movimento do Passe Livre, ele se originou da batalha, não posso dizer até batalha mesmo, né? Da luta do Buzu em Salvador, que durou 10 anos. E foi aí que surgiu o movimento Passe Livre, através dos grêmios estudantis que já vinham discutindo isso e que surgiu a ideia de que sim, era possível a passagem livre para os estudantes. E até que isso tomasse um grande vulto, não aparecia na grande imprensa, como ele perguntou também antes. A grande imprensa, ela tratava o quê assim que estourou tudo? É apenas pelos 20 centavos, mas vale lembrar que tinha os R$3 antes. Que as manifestações estavam ocorrendo não só pelos 20 centavos, mas pelos 3,20, as condições precárias dos ônibus, dos trens, que explodiam nas grandes capitais, e assim foi periodicamente pelas outras cidades. E daí parece que a gente toma sustos quando a coisa ela aparece na rua. Nós estamos ainda vivendo uma porção de heranças daquele período dos anos de chumbo, da ditadura militar, né? Aí você vê um governo tentando legislar ou governar por decreto, por medida provisória. Aí você vê um policial que de repente está lá, a única preocupação dele é preservar o status quo, né? A situação do poder, sem respeitar os meus direitos, porque ele não consegue enxergar ainda os meus direitos, ele quer a subserviência, porque ele estava acostumado com isso. E de um outro lado, quando nós tentamos colocar isso de uma forma como se fosse o bem contra o mal, seja ela em que circunstância for, nós só estaremos contribuindo para a manutenção do estado de coisas em que encontramos. O que é preciso fazer é evoluir, dar um passo à frente nesse processo de discutir. Não se trata do bem contra o mal. Há razões e há crimes de ambos os lados. Nós não podemos perder nossa capacidade de indignação, porque às vezes muito pior do que falar é o não falar, é o silêncio eloquente. Então, a partir do momento que nós estamos numa postura pacífica. E aí nós voltamos justamente com a questão das influências ideológicas que sofremos em razão da herança ditatorial que vivemos há menos de 25 anos atrás. Com certeza, né, Rafael? E vale lembrar que isso é uma coisa tão nova que, por experiência de manifestações passadas em Cascavel, a gente conseguiu levar para a rua 200, 100 pessoas no máximo. E aí a mídia teve um papel totalmente importante nisso. Porque eu lembro que a gente fez o evento pelo Facebook e aí a cada dia era mais pessoas confirmando e a gente ainda tinha em mente, não vai ser tanto isso, porque a gente já tem uma noção de como o cascavelense é em relação a manifestações. E aí no dia da manifestação, que foi o estopim aqui em Cascavel, que a gente conseguiu levar quase 10 mil pessoas para as ruas, a gente percebeu o quê? Que muitas pessoas que foram para as ruas não tinham consciência de qual eram as pautas levantadas, que além de ser as pautas nacionais, a gente estava também pela reabertura dos postos, né? A questão dos cargos comissionados, como o Tico falou. Então, igual você falou, é preciso tanto reaprender essa história por parte do Estado, como também dos manifestantes. No Brasil ainda não tem outro jeito de chegar ao poder, senão através dos partidos políticos. E tem muita gente que fala, mas nenhum partido presta. Não. Aí eu não tenho que concordar com isso, porque eu acho que as manifestações políticas, concordo, tem que sim ter o viés político, porque se você quiser mudar, você vai ter que tomar o poder. E o partido é o caminho. O partido político é o caminho. E se o partido político está ruim, eu convido a todos para que venham fazer parte de um partido político, seja qual for, e mude esse partido. Eu penso ao contrário. Eu não acredito no partido. Eu penso que, na verdade, quando você se filia a um partido, você já está se entregando a um pensamento de massa, no sentido de que manipulado. Eu acredito que a melhor forma de mudança é como a gente fez. 10 mil pessoas na rua, 20 mil pessoas na rua, 30 mil pessoas na rua, 300 mil habitantes de Cascavel na rua, exigindo, por exemplo, os postos. E vamos manter as mesmas pessoas nos partidos políticos? Mas as mesmas cabeças? Eu acredito Por que o senhor não entra no partido político e não vamos tentar implementar essas políticas públicas tão importantes para a população? Porque a gente sabe hoje que, querendo ou não, ainda há muita corrupção e muita gente... Tico, deixa eu só, não é discordando de você, mas assim, eu tenho uma preocupação quando você fala dessa forma, porque assim, é como se o partido fosse ele, na essência, fisiológico. Os governos são fisiológicos, os partidos são ideológicos. Eles perdem o caráter ideológico quando começam a disputar o poder pelo poder, porque aí fazem as associações, fazem os conluios para poder. A única chance que nós temos, não adianta colocar 50, 70 mil pessoas na rua, se o processo decisório acontece com meia dúzia de pessoas a portas fechadas, com segurança pública, inclusive oficial.
Não tem nem como você negar a necessidade ou a realidade daquele fato. Então, não tem como. Me desculpe, mas é atacar numa outra frente, tá? Então, assim, né, eu acho que nós não devemos fazer essa eu discordo e digo que tem como do partido. Eu até digo que tem como sim. Por exemplo, Gandhi fez isso sem um partido. Fez uma revolução sem um partido. Não, nós estamos falando de uma situação local, de uma situação que não tem como. Eu concordo contigo. Eu entendo o que você está dizendo. Você entende? Mas não justifica. Não justifica. Justifica pelo seguinte, porque é o povo pedindo. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Isso é utópico. Nós não vamos conseguir unanimidade. Nós precisamos entender o consenso. Unanimidade, meu irmão, não vai acontecer nunca. Nós precisamos lutar pelo consenso. E muitas vezes o consenso é pensar em outras estratégias de combate, tá? Então, se a causa é justa, vou ser bem sincero contigo, se a causa é justa, qual que é o problema de empunhar a bandeira? Com certeza. Até porque nas manifestações houve essa descaracterização de não levantarem bandeiras. Muitas pessoas queriam que não fossem levantadas bandeiras, até porque poderia dar uma caracterização ou até um protagonismo para determinado... Para não partidarizar o movimento. Para não... Na realidade, esse é um movimento, politicamente, falando de ciência política, novo. Os cientistas políticos não estão sabendo o que está acontecendo. É um fenômeno completamente novo. Por quê? Porque não tem uma liderança específica. Foi através das redes sociais que há muito pouco tempo começaram a se utilizar. Então, hoje, o que nós começamos a viver? Uma nova era, justamente com novos métodos de mídia. Bom, pessoal, e para encerrar o nosso papo hoje, eu queria que cada um de vocês fizesse uma avaliação. Mas nem começamos a bater pau, já quer encerrar? Tem tanta coisa para falar. A gente pode pensar, então, já deixa um convite para um próximo papo, então, falar de manifestações de novo, né, porque o assunto rende mesmo. Mas, então, para encerrar hoje, eu queria que cada um de vocês fizesse uma avaliação desses movimentos que estão acontecendo, pensando no futuro e se essas manifestações estão contribuindo para consolidar a democracia no Brasil. Eu acredito que depois desse início de processo mais volumoso de manifestações, cada vez mais essa vontade vai ser aparente e cada vez mais as pessoas vão querer buscar recursos, seja rede social, seja rua, seja qualquer tipo de espaço social, para demonstrar a sua insatisfação e para buscar a melhora da sua condição, seja social ou a melhora dos seus direitos, né? Para que ele se sinta mesmo cidadão na plenitude. Eu gostaria de deixar aqui como recado, e entendo a indignação muitas vezes pelos partidos políticos, mas o recado que eu deixo é o seguinte: é muito importante as manifestações, é um avanço no processo democrático, nós estamos na construção da democracia, só que devemos lembrar a população de que eles não fiquem alheios a todo o processo, seja político partidário, seja político governamental, seja político no seu bairro, seja político na sua igreja, mas que não perca o foco de permanecer inerte, de achar que as coisas não vão acontecer, de abaixar a cabeça para tudo. Eu acho que nós não podemos, eu tenho certeza que nós não podemos perder a capacidade de indignação, lembrando que as pessoas devem sim participar do processo político, devem se preocupar nas próximas eleições, porque embora o voto talvez não seja a manifestação plena de democracia, ainda nós lutamos muito para isso. Eu não quero ser conduzido acriticamente para direção nenhuma, nem para um lado nem para outro. Eu quero exercer a minha cidadania, cobro muito de mim mesmo ser protagonista, me envolver com as questões, saber, e eu não tenho vergonha de assumir as minhas posições quando as minhas posições são favoráveis ao interesse público, ao bem comum. Isso não é demagogia não, isso é fato, né? Então, quando tiver as manifestações, eu as espero ansiosamente, não só para a Copa, mas todos os dias. Já fiz isso e volto a fazer, pego os meus filhos e vou para a rua, porque é uma aula de cidadania, é uma aula de Brasil, é uma aula de amadurecimento como sociedade, como povo. E eu vejo que um dos grandes benefícios dessas manifestações são momentos como esse, né, em que essa discussão é trazida à tona, em que vários personagens desse todo, né, são colocados em debate e a gente possa evoluir a partir da construção diante de várias opiniões, de vários argumentos que são adicionados. Isso, eu acredito que vai para além de conseguir uma mudança em uma determinada causa. Trazer
essa discussão para o âmbito acadêmico é muito importante, porque cada vez mais eu acho que os universitários têm que estar nas ruas, não só nas ruas, mas dentro dos partidos, das câmaras, ocupando, discutindo plenária, plebiscitos populares, sou totalmente a favor. E a ideia como militante que eu tenho a respeito das manifestações é o seguinte: essa pluralidade de pautas não é questão que não é dizer que a gente só tem uma, ou então que não tem nenhuma. A gente tem várias pautas, a gente tem pessoas capazes de mostrar isso, tanto nas ruas quanto na mídia, eu como meu papel de estudante de jornalista, e eu acredito que quando a grande mídia se calar, as ruas vão falar. Então a ideia é essa, que briga é uma coisa momentânea, mas a luta vai continuar sempre. Eu gostaria de agradecer por todo esse momento que nós tivemos aqui, mas eu gostaria de dizer que ele pediu uma avaliação dessas movimentações que estão acontecendo ainda hoje. Eu acho que a minha avaliação hoje seria 0. Porque apesar do pessoal ter falado que não concorda com o Black Bloc, mas querendo ou não, o único grande movimento que está acontecendo hoje é o Black Bloc. Eu também não concordo com o vandalismo, também não concordo com a máscara. Então, eu acredito que sim, que nós devemos sair do nosso sofá, sair do Facebook e voltar para a rua. Por que voltar para a rua? Porque, querendo ou não, nós ainda temos muitas pautas a ser debatidas, temos muitas pautas a ser exigidas que o governo cumpra com essas pautas. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui na redação da TV FAG. E é isso, esse foi mais um Papo Plural. A gente se vê na semana que vem com um novo tema e novos convidados. Até lá!